Bom dia! Hoje eu vou começar uma live especial de um dos assuntos muito presentes no paciente com câncer, que é a anemia. A anemia nos pacientes com câncer, ela tem sido um grave problema. Eu estou só ajustando aqui a câmera, por isso que ela está balançando, e tem preocupado bastante os médicos e também, em especial, os nutricionistas. Então, hoje a ideia é conversar um pouco mais sobre anemia, seja ela anemia por deficiência de ferro, anemia por deficiência de vitaminas, e até mesmo a gente tem problemas genéticos relacionados à anemia. Então eu vou falar um pouquinho com vocês sobre anemia. A Pri vai vir aqui na sala só para dar uma olhadinha nos barulhos de fundo que estão acontecendo aqui, só para ajustar. Às vezes a sala não fica no tom adequado. E ela é minha esposa, ela faz parte da equipe, daqui a pouquinho ela chega aqui na sala para ajustar, caso tenha algum barulho de fundo que esteja acontecendo. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar sobre anemia é a questão da definição. Então, anemia seria quando a pessoa apresenta uma quantidade de hemoglobina no sangue abaixo de 12,5. Existem alguns outros pontos de referência para esse valor, dependendo do laboratório, mas de maneira geral, 12,5 seria o ponto de corte, seria o valor em que abaixo disso a pessoa estaria com anemia. Os sintomas normalmente associados à anemia são o cansaço, a pessoa não tem ânimo, fica irritada, irritabilidade muito frequente, às vezes cãibra. Todos esses sintomas estão associados à anemia. Não significa que se a pessoa tenha essa situação, que ela indiretamente tem anemia, porque para a gente fazer essa definição, um exame simples de sangue, que é o hemograma, já é capaz de detectar. A mais conhecida no mundo, não em especial no câncer, é a anemia em relação à deficiência de ferro. Então, as pessoas, por ingerirem menos ferro, normalmente ela vai desenvolver anemia ferropriva, que é a anemia por deficiência de ferro. Dessa maneira, se eu falo de alimentos que possam fornecer nutrientes especiais para a questão do combate à anemia ferropriva, a gente vai conversar sobre vários aqui que são interessantes. Existe também anemia por deficiência de vitamina B12, que é uma vitamina diretamente associada a produtos de origem animal, tanto que o paciente vegetariano estrito, vegano ou outros, eles podem apresentar essa anemia, que é chamada de anemia perniciosa, ou anemia megaloblástica. E a gente tem também a questão da talassemia, que são anemias por características genéticas. Aí o hematologista vai ter uma mão especial para olhar e cuidar desses pacientes, visto que quando eu falo de anemia falciforme, que é uma anemia causada geneticamente, e a talassemia, todas elas a gente precisa de um olhar especial do hematologista, e não necessariamente você suplementando ferro ou oferecendo alimentos ricos em ferro, essa anemia ela vai normalizar, porque é um problema que veio no gene, né, para formar esse pigmento que dá a coloração vermelha do nosso sangue, quando você aperta a ponta do dedo, chamada hemoglobina. Então a gente vai conseguir fazer esse trabalho conjunto com o hematologista para ter um acompanhamento melhor, mas as mais comuns são anemia ferropriva, como eu falei, e megaloblástica. Se eu falo de alimentos que são ricos na questão do ferro, aí é bem simples a gente abordar isso. Eu sempre costumo divulgar para vocês aqui na live, que é o seguinte: qual que é o alimento da natureza que mais tem ferro? O alimento para consumo humano que mais tem ferro é o fígado. Seja ele fígado de boi, seja ele fígado de galinha, seja ele fígado de porco ou outros animais, o fígado é uma víscera que ela vai armazenar o ferro, seja nesses outros animais e até na gente. A gente tem estoques de ferro dentro do nosso fígado, dentro da nossa medula, claro,
mas no fígado também a gente tem uma quantidade altíssima de ferro. Quando você consome esse animal, seja ele boi, seja ele frango, ele vai fornecer uma quantidade altíssima de ferro, que a gente chama um ferro M, que é um ferro de alta absorção. Diferente dos vegetais, que é um ferro não M, que é o nome que ele recebe, que a absorção dele é bem menor. Eu sei que muitos vão abordar e vão comentar que fígado não é um alimento indicado porque o fígado faz a metabolização de diversas drogas. O fígado faz a detoxificação, né? Até ontem mesmo fizeram algumas perguntas sobre detoxificação de fígado. Eu vou fazer uma breve passagem sobre isso, mas o que a gente precisa ter em mente é que o Ministério da Agricultura faz um excelente trabalho em relação à qualidade das carnes fornecidas no Brasil. A gente tem, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo, então ele tem uma qualidade muito importante nas carnes. Quando você compra uma carne que está escrito CIF, Serviço de Inspeção Federal, você tem uma carne de qualidade. Existem funcionários públicos que são médicos veterinários que fiscalizam dentro do frigorífico a produção desses produtos carnes, e o fígado é de excelente qualidade quando a gente tem o selo do CIF, que é um selo que garante essa qualidade do procedimento que esse boi passou desde o campo, na vacinação, até mesmo quando ele chega na sua mesa. Então, se eu falo de fígados que tem o carimbo do CIF, eu não vou ter essa preocupação com metal pesado, eu não vou ter preocupação com antibiótico, eu não vou ter preocupação com hormônio, eu não vou ter preocupação com outras substâncias. Bom dia, Dora, como é que você está? Dessa maneira, se eu não tenho essa preocupação com a questão da qualidade do fígado em relação ao hormônio, em relação a metal pesado, em relação a outras substâncias, qual que é o olhar que a gente pode trazer? Uma tranquilidade para os pacientes com câncer. O paciente com câncer, ele pode consumir carne de boi bem cozida, pode consumir o fígado de boi bem cozido, lembrando que carne também é rica em ferro, o fígado mais rico ainda, ou fígado de galinha. Se eu falo de fígado de galinha, o fígado de galinha tem um dobro de ferro do que o fígado de boi. E ele tem um sabor diferente do fígado de boi. Ele não é tão intenso o sabor dele quanto o fígado de boi. Então, esse alimento ele pode muitas vezes ser um aliado do paciente com câncer que não consegue comer o fígado de boi, mas quando você oferece esse fígado de galinha, e eu normalmente quando preparo coloco bastante cebola, eu gosto de cebola, ele fica com uma aparência e um sabor totalmente diferenciado do fígado que a gente compra e se não faz nenhum tipo de tempero. Algumas pessoas gostam de colocar pimentão, então pimentões coloridos ali, cozidos junto com o fígado. É uma estratégia, uma oportunidade para você consumir e é uma forma de você oferecer mais ferro para um paciente que precisa. Lembrando o seguinte, o paciente com câncer, ele tem a tendência, por ser uma doença crônica, ou seja, que você vai levar vários anos para tratar ela, dele reduzir a quantidade de ferro. Isso é comum. Então você pega o hemograma de um paciente com câncer, a hemoglobina dele está entre 10, está entre 9. Esse paciente com câncer, com boa alimentação, que está fazendo um controle, um suporte nutricional, e ele está entre 10, 9, 11, ele não é o que preocupa o profissional nutricionista. Em que momento que ele começa a chamar a nossa atenção e preocupar? Quando ele começa a reduzir a valores perto de 7, hemoglobina de 7, e começa a apresentar sintomas. Os sintomas eu já comentei, a pessoa fica muito cansada, fica irritada, fica sem energia, quer ficar dormindo o dia inteiro. Isso é um sinal dos sintomas da anemia, né, que ela faz com que a pessoa fique sem ânimo para viver, para se mexer, para se locomover. Né? A anemia ela tem essa característica e se ele tiver essas características, a hemoglobina tiver em torno de 7, aí é extremamente preocupante. Tanto que, em algumas situações, se essa situação estiver ocorrendo, pode até ser motivo da gente, no caso a equipe médica, oferecer bolsa de sangue para tentar recuperar a hemoglobina desse paciente. O que o nutricionista pode e deve fazer? Oferecer um excelente suporte nutricional e, quando necessário,
suplementação de ferro, né? Ou no caso do médico, ele pode sugerir injeções intramusculares de ferro, mas isso, tudo que tem a ver com injeção, a gente deixa como prerrogativa do médico. Tudo aquilo que tem a ver com alimentação e com suplementação, aí tem a mão do nutricionista para fazer esse suporte, para fazer esse apoio. E os pacientes conversam comigo e falam, mas eu não consigo melhorar o ferro, não melhora. Eu vou trazer um estudo, um pouquinho, não do estudo, mas de uma experiência que eu tenho em relação à anemia, para que a gente possa reverter isso, né? Eu vou comentar com vocês e eu vou também abordar a questão da anemia megaloblástica, que também pode ser aparente nessas fases, visto que o paciente começa a comer menos carne. Infelizmente existe um mito de que carne faz mal à saúde. Carne não faz mal à saúde, carne é nutritiva, é saudável, é interessante para a gente combater a anemia, é um dos alimentos mais ricos em ferro que a gente tem na natureza, e dessa forma, se faz parte do hábito dessa pessoa comer fígado, eu não como, ou carne de boi, eu não como, ou carne de frango, eu não como, ou peixe, eu também não como, ou ovo. Se a pessoa come ovo, existem ovo-vegetarianos, pacientes vegetarianos que comem ovo, ele já tem uma grande possibilidade de combater essa anemia. Então esse é um lado muito bom, muito positivo, porque você consegue, ofertando outros alimentos de origem animal, combater a anemia. E aí, se eu falo do ovo, a garganta está falhando. Se eu falo do ovo, ele tem vitamina B12, que também está associada à deficiência dela, à anemia, e ela também está associada à imunidade. Se eu falo de vitamina B12, eu falo de imunidade. Se eu falo de carnes, e a carne tem vitamina B12, eu falo de imunidade, ou seja, a gente está protegendo a pessoa contra a anemia e a gente também consegue oferecer uma proteção a mais para a imunidade, que é fundamental no paciente com câncer, como eu sempre tenho comentado com vocês. Dessa maneira, ou seja, eu tenho na realidade do paciente vegetariano, caso ele consuma ovos, a possibilidade da gente combater essa anemia. Então é extremamente importante o consumo de ovos. Tirem da mente que o ovo vai aumentar o colesterol, o ovo vai causar infarto. A gente sim tem uma relação do consumo exagerado de farináceos e de carboidrato a infarto, e não ao consumo de ovo e carnes com esse aumento do colesterol. Isso daí caiu por terra. Até a própria Associação Americana do Coração, que é a American Heart Association, em 2016, já apontava o ovo como um protetor para o coração, um protetor para a saúde, mas infelizmente ainda existe esse mito de que o ovo é o vilão, o ovo faz mal. Então, dessa maneira, trazendo essa informação, limpando esse medo das carnes, limpando esse medo dos ovos, a gente consegue oferecer mais ferro para esse paciente no momento em que ele precisa muito. Lembrando que um paciente com câncer, a anemia dele vai ser extremamente profunda, né? Ela pode ser extremamente intensa e o nutricionista precisa fazer um papel importante para que ele possa recuperar isso. Só que também a gente sabe que nem todo paciente ele consome algum alimento cárneo. Muitas vezes o alimento ele não consome nem mesmo o leite tem vitamina B12, mas em relação a ferro é extremamente pobre. O único leite que é rico em ferro é o leite materno, o leite humano, que vai ter uma quantidade altíssima de ferro. Mas depois que a criança passou do período da amamentação, a pessoa é adolescente adulta, ela vai consumir provavelmente o leite, só que esse leite não vai ser de forma alguma suficiente para ofertar o ferro para ela para combater a anemia, né? A B12 do leite vai ajudar a melhorar esse perfil dessa pessoa nutricional, mas o ferro do leite de vaca não vai ter esse poder. E aí essa pessoa só toma leite, não come ovo, não come carne de frango, não come peixe, não come carne de boi. Como é que a gente faz para melhorar o ferro desse paciente? Porque existem hoje pacientes que são veganos e têm anemia e câncer, ou pacientes que são lácteo-vegetarianos, ou seja, ele toma leite, come vegetais, mas não come nenhum outro produto de origem animal.
Como é que a gente pode fazer o suporte para ele? O primeiro passo é pegar dos vegetais os alimentos mais ricos em ferro. Então, se eu falo de vegetal e alimento rico em ferro, a gente vai lembrar de um grupo muito importante para a alimentação das pessoas que se chamam leguminosas. Alexander, me esclarece um pouco mais o que seria leguminosa. Eu esclareço sim, claro. Leguminosa são aquelas sementes como feijão, ervilha, lentilha. Todas elas vão ter grão de bico, todas elas, sejam unidas ou isoladas, se cozidas e oferecidas para o paciente, trazem uma possibilidade para que esse paciente tenha uma ingestão maior de ferro. Então, essas leguminosas dos vegetais são as que mais contêm ferro. Esse ferro delas tem uma melhor absorção do que todos os outros vegetais. E se essa pessoa consumir essa leguminosa, sendo ele um paciente com câncer e anêmico, ele vai contribuir para a melhora desse estado nutricional que ele apresenta. Em algumas situações vai ser importante, vai ser necessário a suplementação, principalmente em paciente vegetariano, porque muitas vezes ele não consegue atingir essa necessidade. Aí quem que vai fazer essa orientação e essa quantidade? O nutricionista. Ele que vai olhar e vai falar, ó, você precisa tomar tanto de suplemento em tal quantidade, de tal maneira, em tal horário, para que você tenha uma melhor absorção. Lembrando um pouquinho que se você for tomar suplemento de ferro, o ideal é que você consuma ele com um pouquinho de fruta cítrica, pode ser uns dedinhos de um suco de limão, um suco de laranja, porque você melhora a absorção do ferro, isso já é conhecido. E se você for tomar com leite, não é indicado, porque o cálcio que está presente ali no leite atrapalha a absorção do ferro que você está tomando. Então, se eu falo de leite e suplemento de ferro, não é a melhor combinação, né? Então, a gente sempre deixa esse olhar. Bom dia a todos que estão chegando aqui. Muitas vezes eu não consigo parar e falar na hora que vocês entram, mas sejam muito bem-vindos, viu? Muito bem-vindas também. Então, se eu falo do leite, eu não vou usar o leite para tomar suplemento de ferro. Não é a bebida indicada. Ah, mas eu fiz isso. Não precisa entrar em desespero. Só a partir de hoje, a partir de amanhã, começar tomando com um pouquinho de suco de laranja, com um pouquinho de suco de limão. Qualquer fruta cítrica, ela vai colaborar com isso. Aí tem uma pergunta aqui. Falam que suco de laranja com beterraba ajuda na anemia, é verdade? Não ajuda. Olha que interessante. Beterraba é vermelha, o sangue é vermelho. Então as pessoas falam, então beterraba é rica em ferro. Não é. A quantidade de ferro na beterraba é extremamente pequena. Eu sei que muitas avós sugeriam que as pessoas consumissem suco de beterraba ou suco de beterraba com laranja ou suco de laranja com cenoura, mas todos esses legumes, beterraba, cenoura, não são ricos em ferro e eles não vão fazer com que você trate a sua anemia. Ah, é proibido tomar? De forma alguma. A laranja tem vitamina C, tem vitaminas do complexo B, a beterraba tem fibra, né? Então não é proibido, mas não é o melhor tratamento para o ferro. Não vai nem fazer cócega na anemia, se a gente for pensar em anemia por deficiência de ferro. E se eu for pensar em anemia por deficiência de B12, como eu já falei, vitamina B12 não está presente nos vegetais. A gente vai precisar de um produto de origem animal. Tem outra questão aqui. A couve, ela é rica em ferro? Ela tem um pouquinho de ferro. A couve, o espinafre, se a gente pensa em vegetais verdes escuros, a rúcula, ela tem o ferro. Mas a quantidade é tão pequena, sabe, que a gente não consegue tratar anemia com folhosos. A gente infelizmente não consegue. Mesmo que essa couve você coloque limão ou você bata ela com laranja. É uma excelente combinação, suco de laranja, couve. A couve tem bastante compostos fenólicos que estão associados ao papel antioxidante. O suco de laranja, ele tem vitamina C, como eu comentei. Então é positivo o consumo de suco de laranja com couve. Claro, sempre pensando na questão da glicemia no paciente diabético. Mas ele não vai tratar anemia, né? A Cecília contou, ora pronobis, dos vegetais, Cecília, se a gente pensa na ora pronobis desidratada, ela tem uma quantidade bem grande de ferro. É bem interessante quando você tem ora pronobis em pó. Se ela for folha para você comer, a gente praticamente está falando da composição da couve.
mas hoje em dia tem vendido em pó, é uma oportunidade de você ingerir ferro, mas ela de forma alguma supera feijão, ervilha e lentilha. Feijão, ervilha e lentilha, além de ter uma quantidade muito boa de ferro, maior do que os vegetais, ela tem uma melhor absorção. Então pode ser uma opção, ora Pronobis em pó para a pessoa tomar, mas não como tratamento. A pessoa ainda vai ter deficiência porque a absorção desses vegetais, do ferro desses vegetais é muito pequena. Mesmo que a pessoa coloque limão ali na salada, que é positivo, vitamina C colabora com a absorção do ferro, mas não resolve a anemia. E se a gente fala do câncer, a gente está falando de anemia em que a pessoa chega a ter 9 de hemoglobina, 8 de hemoglobina, 7. Então, a carga de ferro que essa pessoa precisa é extremamente alta. Infelizmente, com os vegetais, eles não vão tratar essa doença, não vão conseguir curar esse paciente. Mas não é proibido, né? Isso que eu quero trazer aqui para as pessoas. De forma alguma eu estou falando em proibição. Mesmo porque tudo aquilo que é proibido, né, se torna mais desejado. Então não é o caminho a proibição. Mas solução não. Solução não vai acontecer. Existem alguns mitos também em relação à anemia que eu acho que vale a pena serem comentados, que é o seguinte. Infelizmente existe sendo divulgado na internet de que quando a pessoa tem anemia por deficiência de ferro, ela só cozinhar com prego, né? Seja com prego enferrujado ou com prego normal. Para a pessoa que falar isso para você, desliga esse vídeo e não olha mais para ela, porque prego foi feito para pregar a língua de quem fala esse tipo de besteira. Prego não serve de hipótese alguma para ser colocado na alimentação. Mesmo porque se a gente fala de prego, ele tem ferro? Tem. Só que as pessoas esquecem que o prego ele não é feito só de ferro. É feito de mercúrio, é feito de cádmio, é feito de chumbo, que são apenas 3 níquel, 4 metais pesados que podem trazer um grave problema para você. Então, em hipótese alguma, pense ou aceite alguém falando para se colocar prego no arroz ou prego no feijão, seja ele normal ou enferrujado, porque isso é gravíssimo para a sua saúde. Pega esse prego e prega a língua da pessoa que falou isso, ou pega esse prego e põe o quadro da sua família ali na parede. É para isso que serve o prego. De forma alguma para ser utilizado na alimentação. Isso é totalmente contraindicado e, por sinal, é tóxico. Metal pesado que a gente pode consumir é prejudicial para a sua saúde. Aí tem um outro ponto, né, que é falado assim, Alexandre, então, mas e a panela de ferro? Aí a gente muda, porque o prego foi feito para a gente colocar na parede, foi feito para prender madeira. A panela de ferro já é diferente, porque ela é um material especial para que você possa preparar o alimento e, por sinal, os alimentos, na minha opinião, ficam extremamente saborosos em panela de ferro. Então, é bem-vindo panela de ferro, pode ser, claro, consumido alimentos nessa panela, por sinal tem até um gostinho diferente quando a gente consome em panela de ferro, né? Ele não é proibido, os metais que estão ali é o ferro e a gente não tem esses outros metais que podem causar intoxicação. Só que se a gente for pensar, vou cozinhar em panela de ferro porque ela vai tratar minha anemia. Não vai tratar. O ferro que tem lá é de baixa absorção e a quantidade é muito pequena que vai para o alimento. Então não vai contribuir para o tratamento da anemia, muito menos do paciente com câncer que precisa de uma carga de ferro, uma quantidade de ferro que é extremamente alta. Então tira da mente de que se você consumir com panela de ferro, você trata anemia. Você vai tratar o paladar, porque eu acho extremamente saboroso alimentos preparados numa panela de ferro. Eu gosto muito, principalmente quando a gente fala da panela de ferro e preparado no forno a lenha, fica mais gostoso ainda. Dessa maneira, qual que é o olhar que eu quero trazer? Um dos pontos extremamente interessantes na anemia que poucas pessoas têm abordado, e o nutricionista tem uma mão especial para isso, é o consumo energético. A gente tem várias receitas na internet para melhorar ferro, a gente tem várias receitas para melhorar a imunidade, várias dicas para que a pessoa possa melhorar a cicatrização, só que o ponto-chave da nutrição e do nutricionista é a quantidade de nutrientes que você vai ingerir. E esses nutrientes, eu estou falando de carboidrato, proteína e gordura. Existe um equilíbrio entre a ingestão desses nutrientes
E isso é a chave do tratamento do câncer e de todas as doenças. E isso é a chave da saúde também. Se não houver equilíbrio nesses três nutrientes, carboidrato, proteína e gordura, eu não consigo tratar o paciente com câncer. E essa é a chave que eu tenho percebido e visto para a melhora da questão da imunidade e também da melhora da anemia. Se você tem um paciente que ele tem anemia e a pessoa fica focada só em suplementos, ela fica focada só em alimentos que são ricos em ferro, mas ela não faz um controle da ingestão desses três nutrientes, que é a ingestão de energia, ela não consegue combater a anemia. E isso tem se verificado cada dia mais. Então é fundamental que a gente tenha uma ingestão adequada de carboidratos, de gordura e de proteína, adequadas àquela pessoa, adequadas àquele paciente, para que ele supere a anemia, supere o câncer e supere outras doenças. Se a gente não tiver esse equilíbrio, você não consegue tratar essa anemia e não consegue tratar o câncer, porque os alimentos isolados não têm poder. O poder deles vai acontecer quando você une esse alimento a outros. Aí dessa maneira você consegue ter respostas importantes na saúde desse paciente. E falando um pouquinho, né, trazendo um pouquinho de resposta para o story que eu fiz sobre o fígado, né? Aí no caso eu vou falar do fígado humano. Algumas pessoas sempre perguntam o que eu posso fazer para detoxificar, porque o fígado faz a purificação das toxinas que você ingere durante o dia de substâncias estranhas. Essa é a função natural do fígado. Se você tem uma boa alimentação, o fígado já faz isso normalmente. Ele só não vai fazer se ele estiver doente. Então, dessa maneira, eu, Alexander, não gosto dessa questão de suco detox, de alimentação detox. Eu não gosto. Por quê? Você já tem uma Ferrari, que é o seu corpo, e você precisa só dar o combustível certo. Não existe um combustível especial que vai fazer o motor da Ferrari se tornar um motor de foguete. Ele vai continuar sendo motor de Ferrari, ele não vai virar motor de foguete por conta do combustível. Você precisa sim da alimentação balanceada para que ele funcione bem. Mas se você imaginar que esse suco é tóxico, você comeu coisa ruim, ele vai limpar o seu fígado. Não vai. O fígado se limpa sozinho, basta você dar a nutrição adequada para ele. Eu não gosto desse termo, sei que alguns colegas usam, mas eu não gosto porque na prática o que a gente precisa fazer é dar a alimentação correta. Se você oferece a nutrição correta, a própria célula do seu fígado vai fazer a detoxificação que ela precisa fazer. Algumas pessoas me perguntam, pode água e vinagre e outras substâncias fazem detoxificação do fígado? Não fazem. A água é bom, o vinagre pode ser utilizado na salada, preferência de cada um, mas não vai fazer detoxificação do fígado. Por sinal, se a gente fala de doenças do fígado, e isso pode acontecer em alguns pacientes, tem acontecido, que é a gordura no fígado, ou esteatose hepática, né, que é o nome científico. A esteatose hepática causada por bebida alcoólica ou causada pela má alimentação, se eu falo da bebida alcoólica, o primeiro passo é cortar o álcool, para a gente limpar essa situação. Se eu falo de má alimentação, esteatose hepática não alcoólica, né, que ou seja, por conta da má alimentação, muitas pessoas associam que ele tem gordura no fígado porque consumiu bastante gordura. Pelo contrário, a gente tem percebido uma situação diferente. A pessoa tem acumulado gordura no fígado porque consome muito carboidrato, excesso de carboidrato. E eu não estou falando de açúcar, estou falando de pães, farináceos, massas. Esse excesso de energia tem feito nos pacientes esse acúmulo de gordura. E aí, se a gente fosse pensar qual que é hoje recomendado o melhor tratamento para esteatose hepática, né? Eu vou trazer a experiência minha. Paciente com esteatose hepática gravíssima, né? Que é grau 3, mais um passo ele entrava para a cirrose, mais outro para o câncer. O tratamento dele foi dieta low carb. A mais indicada hoje para a esteatose hepática é low carb. Mas se esse paciente tiver câncer, aí a gente precisa analisar outras coisas. Não é tão bonitinho e tão simples. Porque cada paciente com câncer precisa de uma necessidade energética e não necessariamente low carb é a solução para ele, né? A low carb é uma proposta interessante para o paciente com diabetes, com síndrome metabólica, e um paciente com esteatose hepática grau 3 e obesidade. É extremamente interessante. Mas se a gente falar do paciente com câncer,
muda essa história porque normalmente o paciente com câncer está desnutrido e se eu entro com uma dieta low carb, muitas vezes eu posso colaborar para uma situação de mais perda de peso. Então é necessário avaliar esse paciente melhor. Mesmo que ele tenha esteatose hepática grau 3, a gente precisa ver melhor essa alimentação. Mas caso ele não tenha, isso seria uma excelente estratégia, inclusive com excelente resultado. Esse paciente meu, ele estava com esteatose hepática grau 3, tinha hepatite C, que é extremamente grave, tomou o remédio para hepatite C, que hoje a gente já tem a cura para hepatite C. Ele fez a dieta low carb com acompanhamento estrito meu e o fígado dele, o médico falou assim, eu não acredito que esse fígado é seu. O médico não acreditou, falou, nunca tinha visto isso. O paciente reverter uma situação dessa do jeito que você estava. Então olha que incrível, é possível com dieta low carb para esteatose hepática a gente reverter isso. Mas se o paciente tiver câncer, cuidado, a gente precisa de um olhar diferente, tá bom? Então, o bate-papo hoje era isso, eu deixei essas duas últimas perguntas que me fizeram para o final, né? Que o foco nosso hoje foi sobre anemia, foi sobre a questão do câncer. E quero fazer um convite, a gente está fazendo as lives segunda, quarta e sexta, 6h30 da manhã. A sexta-feira, agora, hoje é dia 17, 18, 19, dia 19 às 16 horas, nós faremos uma live receitas do mousse paçoquinha. Vocês devem ter visto no meu feed, tem a foto do mousse paçoquinha, um dos ingredientes especiais é amendoim. E aí eu vou fazer uma live especial, né? Uma live com receita junto com a minha querida esposa, mostrando o passo a passo de como é que você pode preparar na sua casa essa receita que eu experimentei, até coloquei o vídeo no feed, coloquei no meu Telegram e eu achei uma delícia, achei muito gostoso, tá bom? Depois que eu fechar esse vídeo, eu peço para que você deixe um comentário do que você aprendeu, qual que foi a novidade que trouxe para você, e eu agradeço mais uma vez pela atenção, mais uma vez aqui pela participação de todos, tá bom? Fiquem com Deus e até sexta-feira.